resultado de curto prazo determina decisões que desfavorecem o futuro. Visão de longo prazo depende de se compreender a utilidade adiada do empoderamento e da felicidade. Parece filosófico, mas está muito presente na realidade dos fundos de pensão. Estamos aqui com o professor Clóvis de Barros Filho. Professor, há um condicionamento para a gestão focada no resultado, no imediatismo. Como combinar esse paradigma com as escolhas baseadas em planejamento de longo prazo e adiamento da felicidade? Bem, no fundo, tudo isso implica escolhas. Muitas vezes, a combinação desses dois elementos não é possível. E, portanto, temos que escolher entre obter o máximo de recursos hoje ou agir de maneira a criar condições para que esses recursos possam continuar sendo obtidos em situações futuras. Eu tenho a nítida impressão que a cegueira de ambos os lados é catastrófica. Aquele que busca o tempo inteiro a maximização dos recursos hoje é levado a agir de maneira a semear a desconfiança, a criar, relacionamentos ruins e, portanto, a condenar o futuro a uma grande incerteza. Aquele que só pensa em ganhar num futuro longínquo, talvez não tenha recursos para chegar até lá. E, portanto, é fundamental, através de uma política de inteligência, obter recursos a partir de critérios de convivência que não comprometam a vida de amanhã. E, portanto, isso pode ser limitante. Muitas vezes nós chamamos de vitorioso e fracassado, chamamos de vitorioso justamente aquele inescrupuloso que obteve resultados extraordinários, mas que queimou de tal maneira o filme que só poderá obter esses recursos de novo se desaparecer e surgir com outra cara. E muitas vezes nós chamamos de menos eficiente aquele que agiu com ética, em nome da consolidação de relações de confiança e que criou condições para que haja longevidade e sustentabilidade. E por que isso? Por que essa... Porque o mundo do capital é um mundo ávido pela sua reprodução. Existe uma inclinação por parte do dono do capital de que o capital tem que se reproduzir da forma mais veloz possível. E, portanto, é muito difícil, muitas vezes, para aquele que é detentor do capital entender que, para ele continuar por mais tempo ganhando, ele terá que ganhar menos do que ele espera. E isso é assim. Tanto é assim que o imediatismo é a regra. E a busca por uma sustentabilidade dos negócios é uma honrosa exceção. Professor, em cenários de aumento de expectativa de vida, complementação de aposentadoria tem utilidade relativa ou soberana? Isso de relativo ou soberano, eu tenho a nítida impressão que depende muito da situação em que a pessoa se encontra nesse momento. Eu teria tendência a acreditar que... Poderia dar exemplos para nós? Não, claro, bem possível que você tenha um padrão de vida que exija de você recursos muito maiores do que aqueles oficialmente percebidos numa situação de aposentadoria. E, portanto, é óbvio que você terá que ter muitas vezes a complementação é muito maior do que a própria aposentadoria, e isso é necessário para garantir, digamos, alguma continuidade do padrão de vida, porque o ideal é que não haja, no momento em que você para de trabalhar, uma queda abrupta das condições materiais de vida, porque você estará sobrepondo a uma queda de força física, uma queda de recursos materiais,
o que terá consequências psicológicas evidentes. Então, o ideal seria que você procurasse manter aquilo que já existe, não é? Para que não haja esse baque psicológico tão comum nessa fase. Ora, para você manter o que já existe, isso requer um planejamento enorme, porque é muito raro que isso possa acontecer. O normal é que haja queda. E para não haver essa queda, é preciso estar pensando sobre isso há muito tempo. E isso exige cultura. Cultura de preparação para a terceira idade, para a aposentadoria, para a velhice, vamos dizer as coisas como elas são. Não é? Então, no final das contas, muitas vezes, para manter o padrão de vida de um indivíduo, a complementação é 90% do que ele precisa para continuar vivendo como ele vivia antes. E veja, muitas vezes não é só para si, mas é para continuar proporcionando àqueles que ama as mesmas condições que proporcionava antes. E muitas vezes, por amor, às vezes a angústia é maior de não conseguir proporcionar do que propriamente de se privar para você mesmo. Então, tudo isso requer uma preparação, e uma preparação raríssima ainda na nossa sociedade. Perceba, o futuro da Previdência é um futuro altamente promissor. Por quê? Porque há tanto a progredir em termos culturais, em termos de inteligência na gestão dos recursos existenciais. E é por isso que eu acho que o investimento nessa preparação é um investimento que terá frutos extraordinários mais para frente. Professor, para terminar, como os fundos de pensão podem favorecer escolhas que priorizem a proteção e o planejamento de futuro do trabalhador? Eu penso que além do que já é feito, e muita coisa é feita, eu acho que o grande caminho hoje é o caminho do esclarecimento. Eu diria, é um caminho de formação para a vida, que vai além de uma educação financeira. Deve começar onde, por exemplo? Deve começar desde que existe formação para a vida, desde a escola. É incrível como a gente passa, concorde comigo, você passa anos na escola estudando logaritmo, estudando trigonometria, estudando álgebra, estudando história, estudando geografia, estudando citologia, corpo humano, etc. E, no entanto, a escola não propõe uma discussão sobre as diversas fases da vida, sobre as características de uma trajetória, sobre, digamos, a quantidade de energia vital que temos ao longo das diversas fases da vida, a capacidade que temos de gerar recursos ao longo das diversas fases da vida. Eu, por exemplo, fiquei 12 anos na escola, mais 3 cursos superiores, mais mestrado, mais doutorado. Nunca, nenhuma escola me propôs uma reflexão sobre isso. Portanto, eu acho que cabe a nós, inquietos com essa problemática, de lutarmos politicamente para que esse assunto permeie de forma mais frequente a agenda pública. Que as pessoas se sintam concernidas. Por quê? Porque não será natural e normal refletir sobre daqui 30 anos. Isso exige uma educação, no sentido mais verdadeiro do termo, um redirecionamento. O normal é que você pense sobre o que está acontecendo agora. O normal é ganhar o pão nosso de cada dia agora. Pensar sobre daqui 30 anos exige formação, exige preparação. Vamos admitir, na nossa sociedade, essa preparação é praticamente nula. Cabendo de maneira privada, cada um por si, diria que quase que intuitivamente, se precaver de um futuro tenebroso, quando ele é vivido na indigência. Esse assunto deveria fazer parte do dia a dia, do cotidiano. Do cotidiano, do espaço público, das discussões, dos debates. Não tem a menor dúvida. Quantos e quantos professores, colegas meus,
eu acompanhei as suas trajetórias e eu os vi terminarem a vida na indigência. Na indigência, sem condição de reparar o encanamento das suas próprias casas, sem condição de proporcionar aos seus descendentes a mesma escolaridade que eles tiveram. E eu estou falando de professores universitários, para você ver, pessoas que supostamente têm discernimento, têm condição de antecipar, de refletir sobre o futuro, etc. Não souberam se preparar e terminaram a vida em condições materialmente precaríssimas. E por isso eu vejo que a temática que vocês propõem é uma temática de uma relevância infinita. A importância da Previdência Complementar. A importância da Previdência Complementar. Tá certo. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. E claro, fica aí o convite para a nossa sessão de autógrafos. Vamos lá assinar os livrinhos daqueles que nos honrarem com a leitura. Ah, com certeza. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. TV Abrap no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.